Meus irmãos, hoje nós vamos refletir sobre a parábola das 10 virgens. Começa dizendo assim, né? Eis a história. Essa Bíblia aqui, esse lecionário, na verdade não é uma Bíblia, é um lecionário, é a tradução na linguagem de hoje. Torna as coisas um pouquinho mais compreensíveis. Mas como nada é perfeito, às vezes algumas opções acabam não sendo boas. Por exemplo, ele não usa a palavra virgem, em vez de ele usa jovens. É uma tradução possível, mas teologicamente não é a boa. Por quê? Porque o termo virgem aparece na Bíblia e como vamos querer interpretar que significado tem isso, precisamos do significado deste termo, e é justamente o que eles não colocaram aqui. Também gostaria de dizer para vocês que estamos diante de uma parábola muito complexa. Você sabe a diferença da parábola com a alegoria? Já falei isso diversas vezes. Alegoria é um tipo de narrativa de origem grega, onde cada elemento corresponde a um elemento, onde tudo é linear e previsível. Parábola não, ela tem sempre algo que sai da lógica, e essa parábola aqui tem tanta coisa em lógica aqui, tanta coisa inconclusiva, tanta coisa que torna-se uma parábola complexa, embora não seja uma parábola difícil de interpretar, mas ela é bem complexa. Vamos lá. Eu ainda não resolvi o problema das virgens. Quem são essas virgens? Bom, aí vocês sabem também que uma das regras da exegese é que você tem sempre que dar preferência na sua explicação por algo que está na própria Sagrada Escritura. A própria Sagrada Escritura é a que se interpreta. E nós vamos encontrar que os profetas se referiam a Israel como a virgem desposada por Javé. Está assim, especialmente no profeta Oséias. Está assim no profeta Jeremias, quando ele lamenta a queda de Jerusalém, a ruína da virgem predileta do Senhor. Pois é, esse era um costume judaico. Os cristãos vêm do judaísmo, a nossa matriz. São Paulo pegou esse mesmo termo e aplicou aos cristãos. Pegue lá no capítulo 11 da segunda carta aos Coríntios. Ele fala para os coríntios: eu sinto por vocês um grande ciúme e quero apresentar vocês ao esposo, que é Jesus, como virgens puras. Vocês entenderam? Por que é interessante não substituir a palavra virgem por jovens? Porque senão sai fica um pouquinho deslocado. Compreenderam também que, na verdade, essas virgens se referem àqueles que são seguidores de Jesus, à igreja, ao povo de Deus? Pois bem, vamos lá. Diz o número delas: 10. 10 é o número de 10 mandamentos. 10 é o número dos dedos das mãos. Significa a base para você contar. Para a matemática ocidental, pelo menos é o número 10, né? Significa também uma completude, mais do que uma coisa, mais dizer assim, um número específico. Ele está falando de uma amostragem, para nos dizer: é assim que ocorrem as coisas no mundo. Lança o número 10, um número redondo, mas diz assim, que elas pegaram suas lâmpadas de óleo. Pode ser, naturalmente, que não é a lâmpada, essas lâmpadas que a gente usa hoje, né? Claro, né? Devem ser tochas, ou, mais precisamente, você já assistiu a Aladim, a lâmpada maravilhosa? Aquele tipo de lâmpada, só que é feita de cerâmica, tem um pavio de barbante e você coloca o óleo ali. Pois bem, elas saíram ao encontro do noivo. Aí, eu falei para vocês que essa parábola é cheia de coisas assim que não se encaixam muito bem. Essas damas de companhia, nos casamentos na época de Jesus, dificilmente nunca vão sair ao encontro do noivo. É da noiva. E a noiva não aparece na narrativa. Por que será que a noiva não aparece na narrativa?
vai falar das damas de companhia, esse séquito das 10 virgens, e não fala da noiva, por uma razão óbvia. Veio o capítulo 21 do Apocalipse: eu vi a Jerusalém celeste descer do alto, como a esposa que se enfeitou para o seu amado. A igreja é a noiva do Cordeiro Pascal, por isso ela não ocorre aqui. E essas 10 virgens fazem o papel das noivas do Cordeiro. Nós sabemos pouca coisa sobre os casamentos na época de Jesus. Sabemos, por exemplo, que as festas duravam 7 dias, no mínimo. Sabemos que no último dia, o dia da núpcia, é que tinha esse cortejo, que ia até meio bizarro, ia até o leito mesmo das núpcias. Os noivos não tinham muita privacidade não naquele tempo, não, nem para aquilo, né? Era meio complicado, mas pouca coisa sabemos com certeza como era. Em todo caso, é desconcertante dizer que elas saíram ao encontro do noivo, não se encaixa. Bom, aí ele vai dividir essas virgens em 2 grupos: 5 prudentes e 5 estúpidas, tolas. Mas por que qual critério para dividir esse grupo? Na prevenção. As que levaram óleo consigo são as prudentes. Bom, lâmpada e óleo, o que tem esse simbolismo de importante? Os santos padres, Santo Agostinho principalmente, sempre vão interpretar a lâmpada como a fé e o óleo como a caridade, como o amor. A palavra óleo no grego é elaios. Quando nós rezamos aquela oração Kyrie eleison, Kyrie eleison, a palavra eleison vem de elaios. Além de ser ela está ligada com unção. Interessante, né? Aqui dizem que as previdentes pegaram óleo consigo. Sempre a Igreja Católica não aceita a doutrina protestante de que a salvação se dá somente pela fé. Por quê? As obras estão intimamente ligadas, porque a fé sem obras é morta. Aliás, basta você ficar na própria imagem das lâmpadas com óleo. A fé é mantida pelo óleo que se queima, a fé é mantida pelas obras, de maneira que a doutrina católica é de que nós somos salvos conjuntamente pela fé em Jesus e pelas boas obras, são inseparáveis. Bom, as prudentes levaram, além da lamparina com óleo, levaram o óleo em vasos. Aí aparece no meio do texto que o noivo começou a demorar, acho que morava muito longe, né? Porque até chegar ali, e depois elas acabam cochilando e dormindo. Sempre que ocorrer o termo dormir na Bíblia, significa início de problemas. Os discípulos dormindo no Vale das Oliveiras, no Monte das Oliveiras, significa a prisão de Jesus. Jesus dormindo na barca, tempestade. O sono é ligado com a morte, com a desgraça. E aqui o que acontece? Elas cochilam, mas por trás desse cochilo e desse dormir está uma situação do contexto de onde essa parábola surgiu. Estamos já no ano 80, dizem alguns, ano que foi escrito por São Mateus esta parábola. E aqui está que a comunidade está sonolenta, a comunidade está fria. Olha, já se passaram, Jesus morreu no ano 33, digamos assim, e estamos já no ano 80. A comunidade está se esfriando, a comunidade está distraída, dormindo. Então a finalidade desta parábola é fazer com que a comunidade desperte. Aí quando chega esse grito, o noivo chegou, preparar, aí vem uma coisa também estranha na parábola. As jovens que não têm óleo pedem para as outras óleo emprestado, e elas dizem que não podem dar o óleo porque é insuficiente para ambas lâmpadas. Aconselha que elas devem ir no mercado comprar
Gente do céu, estamos no tempo antigo e é plena noite, ou no meio da noite. Não existe mercado aberto para se comprar azeite. Mas aqui está um ensinamento que nós não devemos deixar as coisas de Deus para depois, para a última hora, pois pode ser que não sobre tempo. Antigamente tinha pessoas, por exemplo, porque existia a crença de que o batismo perdoava os pecados. Tinha pessoas como o rei Constantino, que não só se batizou no leito da morte. Tem gente que deixava para ser batizado tempo depois, porque acreditava que não podia se manter fiel ao batismo. Então veja bem, se você deixar as coisas de Deus para a última hora, pode ser que você não tenha tempo. Então é um ensinamento que está aqui por detrás dessas palavras. Bom, aí o que ocorre? Elas foram comprar óleo e nesse ínterim, o que aconteceu? Que chegou o noivo e entrou com aquelas que tinham óleo. O noivo é a coisa, eu já até falei no começo, quem é esse noivo? É o próprio Cristo Jesus. E ele chegou, levou o cortejo das 5 jovens, então as 5 virgens lá, fechou a porta e nesse fechar a porta vem uma pergunta que nós devemos fazer, né? O noivo chegou, mas que vinda de Jesus está falando a parábola? Nós sabemos que Jesus Cristo teve 2 vindas na Sagrada Escritura, ou tem 2 vindas. A primeira vinda de Jesus é na encarnação, quando ele nasce no seio da Virgem Maria. A segunda vinda é a que vai ocorrer nos finais dos tempos. Mas que vinda que será que essa parábola está falando? Essa parábola, na verdade, está pressupondo uma terceira vinda de Jesus. Além dessas 2 vindas históricas, que Jesus veio de carne e osso e virá novamente de carne e osso, ele tem uma terceira vinda. Qual é a terceira vinda de Jesus? É a vinda espiritual no coração daqueles que o seguem, daqueles que o amam através da graça. Então esta parábola fala desta vinda especificamente. Aí faz referência depois no final, faz referência no final da segunda vinda de Jesus. Mas a grande temática da parábola é falar da vinda espiritual de Jesus no coração dos crentes. Então Cristo vem e virá. É preciso que você note que quando ele fecha a porta, as outras não entram, e elas dizem assim: Senhor, abre-nos, assim, né? Vocês já escutaram isso aí em alguma outra parábola? Escutaram? Aqui também está a prova de que essas virgens não são os judeus. Tem gente que interpreta essa parábola dividindo em 2 grupos. O primeiro grupo das virgens é a antiga aliança, aos judeus. O outro grupo das que levam óleo junto com as lâmpadas, os cristãos. Não é, porque essas daí que ficaram fora chamam o noivo de Senhor, Kyrios. É a maneira como os cristãos chamam Jesus. Se fossem os judeus, chamariam ele de Rabi, de mestre. Então, de modo que todas essas 10 virgens são de fato nós mesmos, os cristãos. Contudo, tem 2 tipos de cristão: aquele cristão que está distraído, dormente, que não está se empenhando na prática das obras, que existia até uma crença perversa na época, especialmente na comunidade de Corinto. Tinha pessoas que diziam, São Pedro que fala isso, né? Que São Paulo prega as coisas de maneira assim obscura, que muitos desvirtuam para a sua própria perdição. Havia pessoas que acreditavam, por exemplo, que só bastava você acreditar em Jesus, e aí você podia levar a vida que você quisesse, não tinha problema nenhum. Então tinha lá em Corinto aquele cidadão que compartilhava o leito e a mulher do próprio pai, um incesto terrível, muito pecaminoso.
existia aquele bandão de preguiçosos que não trabalhavam, e assim por diante, porque eles acreditavam que bastava acreditar em Jesus, está tudo resolvido. E daqui não, essa parábola nos ensina que é preciso você crer em Jesus, através das obras principalmente, porque as obras é que vão, vamos dizer assim, vão definir, provar a sua fé. Aí eu falei da porta, que a porta se fechou, e aquelas 5 virgens que foram comprar o azeite e ficaram de fora. Aqui tem uma coisa que o Santo Agostinho também comenta, interessante, que o pior castigo que existe para o pecador não é aquela historinha lendária de ir lá para o inferno, que tem diabo com chifrinho, panela de azeite fervendo, não. O pior castigo que pode existir para uma pessoa é se separar do amor de Deus. Aí você fechar a porta, fala dessa grande separação. Termina a parábola com esse desfecho. A chave de leitura da parábola vem no final: ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Logo mais nós estaremos no tempo do advento. A espiritualidade antiga dos primeiros cristãos era a espiritualidade do advento. O cristão vivia como se o Senhor estivesse próximo. Isso dava bastante fervor para a comunidade cristã. Então vejam, vamos concluir essa nossa reflexão. Essa parábola das 10 virgens nos mostra que devemos ficar vigilantes à espera da segunda vinda de Jesus, de 2 maneiras: pela fé e pelas obras. Amém.